Oi, galerinha do meu coração, eu sou a professora Cássia e hoje estaremos estudando nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos lá, primeira coisa, vamos lembrar o que são os hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos, eles são compostos químicos orgânicos que possuem em sua composição apenas carbono e hidrogênio, isso mesmo, carbono e hidrogênio. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para cá, porque eu não sei se está cortando. Então, possuem apenas carbono e hidrogênio. E para dar essa nomenclatura, nós temos que seguir algumas regras. Essas regras a gente já tem estudado nas aulas anteriores, mas vamos revê-las, né? Aqui, então vamos lá. A primeira delas, definir a cadeia principal. A cadeia principal a gente define levando em consideração a maior quantidade de carbonos em sequência. Então, aqui até escrevi, ó, o maior número de carbono. E esses carbonos, eles devem estar em sequência. A segunda regra, numerar os carbonos. Mas a gente pode numerar esses carbonos de qualquer jeito? Não, né? A gente tem que numerar esses carbonos levando em consideração duas coisas. Primeiro, as insaturações. O que são as insaturações? São as ligações duplas ou as ligações triplas. Então, a gente começa numerando da ponta, sempre a gente começa a numerar das extremidades, né? E aí, a gente começa numerando da ponta que apresenta ligações duplas ou ligações triplas mais próximas da ponta. E também temos as ramificações. A gente também sempre tem que numerar, levando em consideração a ponta da cadeia carbônica que esteja mais próxima às ramificações. O que são as ramificações? Então, aqui eu tenho uma cadeia carbônica e aí, digamos que a cadeia carbônica que nós temos seja essa aqui do meio. Essa é a nossa cadeia principal. Então, temos aqui a cadeia principal e o que a gente tem aqui embaixo e aqui em cima são as ramificações. Imagina que isso aqui é uma árvore, né? Um tronco de uma árvore. Aqui nós temos os ramos dessa árvore, por isso que é chamado de ramificação, ok? Vamos lá ver um exemplo para a gente entender muito melhor isso? Vamos lá, então. Eu tenho aqui essa cadeia carbônica aqui. Vamos definir a cadeia principal? Seguir as regrinhas, né? Definir a cadeia principal, levando em consideração o maior número de carbonos. Como aqui nessa molécula nós não temos ramificações, então ela própria é a cadeia principal. Então, toda ela é a cadeia principal. Como assim, professora? Não entendi. Vamos lá, de novo. Se ela tivesse ramificações, ela seria assim, ó. Lembram que a gente acabou de falar? Então, teria aqui a cadeia principal e aí as ramificações aqui em volta da cadeia principal. Mas ela não tem os carbonos ligados aqui, ela não tem carbono aqui em cima, não tem carbono embaixo. Então, ela própria é a cadeia principal. Então, definimos aqui a cadeia principal, que é ela mesma. Vamos lá, regrinha número 2, numerar os carbonos. Primeiro, levando em consideração as insaturações. A nossa cadeia principal tem insaturações? Ela tem ligações duplas e ligações triplas? Vamos ver aqui. Tem, né? Nesse carbono aqui, ela tem insaturações. Então, vamos contar. A gente começa sempre contando das pontas. Eu não posso começar, já que a saturação está aqui, então esse é o carbono 1. Não podemos fazer isso. A gente sempre começa a contar das extremidades. Ou a gente começa a contar desse carbono, ou a gente começa a contar deste carbono aqui. Vou começar por esse aqui. Vamos lá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Vamos observar onde que ficou a dupla ligação. A dupla ligação ficou aqui no carbono 3. Agora, em cima, eu vou começar a contar só que dessa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. A dupla ligação ficou aqui com carbono 2. Então, qual a opção que a gente vai escolher? A contagem de cima ou a contagem de baixo? A contagem de cima, né? E por que a contagem de cima? Porque a dupla ligação ficou aqui no carbono de menor número.
Ou, pensando para o outro lado, a dupla ligação ficou aqui mais próxima dessa extremidade. Porque, ó, levando em consideração essa extremidade aqui, olha aqui como essa dupla tá muito mais longe dessa extremidade, né? Então, ela é mais próxima dessa extremidade aqui. Então, por isso que a gente começa a contar daqui. Então, deixa eu apagar aqui esses números de baixo. Então, vamos lá. Contamos os carbonos, certo? Definimos a cadeia principal e fizemos a contagem dos carbonos. Agora, para dar o nome dessa molécula, a gente precisa olhar aquela tabelinha que eu mandei para vocês na atividade. Temos na atividade dessa semana e na atividade da semana passada. Olha só, essa tabelinha aqui. Estão lembrados? Vamos lá. Vamos aqui ver quantos carbonos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão a essa tabela e vão aqui, ó. Opa. Número de carbonos. 5 carbonos, não é? Então, é pente. Então, a gente escreve aqui. 5 carbonos, pente. Ok. Vamos lá para o infixo. O infixo leva em consideração os tipos de ligações. Nessa cadeia, nós temos apenas ligações simples? Não, né? Nós temos aqui, a ligação dupla. Então, tem ligação dupla? Tem. Temos uma ligação dupla. Então, quando temos ligações duplas, o infixo é em. Então, vamos lá. Aqui. Em qual carbono está a minha ligação dupla? A gente viu que não é no carbono 2, então eu escrevo 2. Esse 2 é referente ao carbono que ele está. Em, que é o infixo. Desculpa, gente. É o infixo respectivo à ligação dupla. E como é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbonos e hidrogênio, lembrando que os hidrogênios estão aqui, né? Só que eu só não escrevi, mas os hidrogênios, eles estão aqui subentendidos. Então, aqui é O. Então, qual o nome dessa molécula? Pente 2-eno. Temos aí, então, o nome dessa molécula, pente 2-eno. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer essa molécula aqui. Vamos lá. Primeira coisa, né? Nós vamos voltar para nossas regrinhas aqui. Definir a cadeia principal. A cadeia principal, então, precisa ter o maior número de carbonos em sequência. Mas aqui, como da mesma forma dessa molécula anterior, nós não temos ramificações. Então, nós não temos carbono subindo nem carbonos descendo. Então, ela mesma já é a cadeia principal. Agora aqui, segunda regra, vamos numerar os carbonos. Primeiro, levando em consideração as insaturações. Temos aqui insaturações, ligações duplas ou ligações triplas? Temos aqui e aqui, né? Então, vamos começar numerando? Ó, eu vou começar numerando desse carbono aqui. Dessa ponta, tá bom? 1, 2, 3, 4. Aqui, então, vemos que a ligação dupla ficou aqui no carbono 1 e essa ligação dupla ficou no carbono 3. Então, vamos numerar também dessa extremidade aqui. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, se a gente perceber, a ligação dupla não, desculpa pessoal, tripla. A ligação tripla ficou aqui nesse carbono 1 e a ligação tripla ficou aqui nesse carbono 3. Então, deu na mesma a gente numerar começando desse carbono ou começando desse carbono aqui, não é verdade? Vou apagar então aqui a de baixo, mas dá no mesmo, numerar em cima do jeito que a gente fez aqui em cima ou do jeito que está embaixo. Vamos lá, então. Aí a gente faz... O que a gente faz agora? A gente pega a tabelinha
Vamos lá na tabelinha. Aqui. Quantos carbonos tem nessa molécula? 4, não é? Vamos lá. Então, para 4 carbonos, aqui temos but. Então, a gente escreve but. Agora, vamos aqui na tabelinha do infixo. Temos ligações simples? A nossa molécula quer dizer... Nossa molécula é toda de ligações simples? Não, nós temos a ligação simples aqui, mas a nossa molécula toda não é de ligações simples. Temos ligações duplas? Não temos ligações duplas. Temos ligações triplas? Temos, né? Uma ligação tripla aqui e uma ligação tripla aqui. Qual a primeira coisa que a gente escreve? A gente escreve os números em que estão os carbonos que têm essa ligação tripla. Então, é no carbono 1 e é no carbono 3. Então, a gente escreve aqui 1,3. Isso indica que a ligação tripla está aqui no carbono 1 e está aqui no carbono 3. A gente escreve o quê? Olha aqui na tabelinha. 2 triplas. Não é o que está acontecendo nessa molécula? Ó, a gente tem 2 ligações triplas. Então, aqui é di-in. Assim, tudo junto mesmo com esses dois is, tá bom? Di-in. Então, escrevemos aqui. Di-in. E essa molécula é um hidrocarboneto. Por que é um hidrocarboneto? Porque só tem carbonos e hidrogênios. Então, o final é O. Então, o nome dessa molécula é but 1,3 di-ino. Nomezinho bonitinho, não é? But 1,3 di-ino. Pessoal, agora a gente vai ver a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias carbônicas que são ramificadas. Vamos lá ver esse exemplo aqui. Temos então essa molécula. Vamos seguir aqui as regrinhas? Vamos ver o que a gente tem que fazer para saber o nome dessa molécula. Primeiro, definir a cadeia principal. Mais uma vez, a gente já falou isso aqui nesse vídeo algumas vezes. Como que a gente define a cadeia principal? Pelo número de carbonos em sequência. Tem que ter o maior número de carbonos em sequência. Então, vamos lá contar. Aqui temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Se a gente começar a contar assim, em linha reta. Vamos começar a contar aqui. 1, 2, 3, 4 carbonos também. E se a gente contar assim, 1, 2, 3. Então, essa aqui a gente já sabe que não é nossa cadeia carbônica principal, porque só tem 3 carbonos. Então, a nossa cadeia carbônica pode ser assim, ou pode ser também assim. Mas, professora, qual está certa? As duas. Você pode escolher tanto a de cima como pode escolher a de baixo. Por quê? Porque ambas têm 4 carbonos. Beleza, pessoal? Vamos lá para a segunda regra. Numerar os carbonos. A gente começa, então, numerando pelas insaturações. A nossa molécula tem insaturações? Ela possui ligações duplas ou ligações triplas? Não, né? São todas com um tracinho só, ou seja, todas ligações simples. Então, a gente deixa isso de lado por enquanto. Vamos lá. Então, a gente começa numerando pelas ramificações. A nossa molécula tem ramificações? Tem, né? Olha só, eu vou usar essa molécula, essa cadeia carbônica aqui de cima, beleza? Então, vamos lá. Olha aqui. Temos aqui uma ramificação. Então, nós temos a cadeia principal, que é que eu fiz esse retângulo, e temos aqui embaixo uma ramificação. Então, vamos lá. Quando a gente começa a numerar em relação à ramificação, a gente tem que considerar sempre a mesma coisa das insaturações, que a ramificação fique no carbono de menor número, ou, pensando para o outro lado,
que a ramificação fique mais próxima da extremidade. Então, vamos lá. Vou dar aqui 2 exemplos, tá bom? Vamos começar numerando desse carbono. Então, começamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Agora, eu vou começar numerando desse carbono aqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, pessoal. Vamos lá. Qual é o carbono que está com a ramificação? É esse carbono aqui, na verdade? Olha a ramificação aqui embaixo dele. Então, é esse carbono que está com a ramificação. A gente escolhe a numeração, a contagem dos carbonos que leva em consideração que esse carbono tem o menor número. Então, se a gente contar daqui, esse carbono vai ser o 3. E se a gente contar daqui, esse carbono vai ser o 2. Então, qual a numeração a gente escolhe? A de baixo, porque tem a menor numeração. Ou, pensando para o outro lado, novamente, essa ramificação, se a gente começar a contar daqui, ela fica mais próxima a essa ponta, né? A essa extremidade, do que mais próxima dessa aqui. Então, a gente escolhe começar a contar desse carbono. Vou apagar aqui a contagem de cima. Vamos lá. Agora, a nomenclatura. Vamos lá. Vamos pegar aquela tabelinha da atividade dessa semana que eu passei para vocês. A gente começa a numerar primeiro a cadeia principal, tá bom, pessoal? Então, vamos lá ver. Quantos carbonos tem na nossa cadeia principal? Então, quantos carbonos estão dentro desse retângulo? Apenas dentro do retângulo, tá bom? Quantos? 4, na verdade? Aí, a gente olha na nossa tabelinha de número de carbonos. Então, se tem 4 carbonos, é but. A gente escreve aqui. Então, eu vou colocar, ó, número de carbonos. Isso aqui da cadeia principal. Então, é but. Certo, pessoal? Vamos lá. A tabelinha de infixo, ou seja, dos tipos de ligações. Temos aqui, vamos olhar a nossa molécula? A nossa molécula, ela tem, deixa eu focar aqui nela. A nossa molécula, ela tem ligações duplas? Não, né? São só ligações simples. Então, se só temos ligações simples, deixa eu focar. Se só temos ligações simples, então é pessoal, desconsidera aqui meu celular todo rachado, viu? Então, ligações simples é Então, a gente escreve aqui. Aqui, vou colocar aqui insaturações. Professora, mas a gente não tem que colocar um número aqui na insaturação? Não, porque nesse caso não tem ligação dupla nem ligação tripla. A gente só coloca o número para indicar onde está a ligação dupla e onde está a ligação tripla. Nesse caso aqui não é nem insaturação, né? É saturada. Essa molécula é saturada, porque ela só tem ligação simples. E aqui, por último, nós temos o tipo de molécula. Essa molécula só tem cadeias. Na cadeia dela só tem carbonos e hidrogênios. Então, ela é o que a gente viu, um hidrocarboneto. Então, a terminação é O. Então, o nome da cadeia principal é butano. Mas a nossa molécula é só essa cadeia principal? Não, né? Ela tem a sua ramificação. E a gente também tem que dar um nome para essa ramificação. Então, na nossa tabelinha dessa semana, na atividade dessa semana, desculpa, tem uma tabela que é chamada de tabela de ramificação. Ó, vou colocar aqui. Aqui, tabela de ramificações. E aqui tem, ó, se a ramificação é desse tipo, é um metil. Se a ramificação for desse tipo aqui, é um etil. Se aqui a ramificação for desse jeito, é um propil. Perceba que é muito parecido com a nomenclatura
da cadeia principal, ó. Só que na cadeia principal é met, et, prop, but. Met 1 carbono, et 2 carbonos, prop 3 carbonos, but 4 carbonos. Se a gente olhar aqui em cima, ó, met 1 carbono, et 2 carbonos, prop 3 carbonos, só que aqui termina com il, então é metil, etil, propil. E esse aqui, por que é esse é isopropil? Percebam que aqui a ramificação está ligada nesse carbono aqui como se fosse o 3, né? Se a gente estivesse contando, 1, 2, 3, está ligada nesse carbono 3 aqui. Já aqui no isopropil, a ramificação, ela está ligada nesse carbono 2. Então, ele é chamado de isopropil. É como se aqui tivesse a cadeia carbônica principal. E a cadeia carbônica principal, nesse caso, estaria aqui, desse lado. E nesse aqui, a cadeia carbônica estaria ligada aqui no carbono 2. Mas, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho disso melhor. Ok, pessoal? Vamos olhar aqui. Aqui, nós temos um carbono só, não é verdade? Na nossa ramificação, só um carbono. Então, de acordo com a tabelinha aqui, se só temos um carbono, é chamado de metil. Então, eu escrevo aqui, primeiro que o número que esse carbono, essa ramificação está. Ela não está no carbono 2? Ó, a ramificação está no carbono 2. Então, eu indico o número 2, porque é o número que o carbono está ramificado. 2. Vimos aqui na tabelinha que se só tem um carbono, a ramificação se chama metil. E agora, o que a gente coloca? Agora, a gente coloca o nome da cadeia principal, que é butano. Então, o nome dessa molécula é 2-metil-butano. Professora, mas a gente viu essa cadeia de cima. A cadeia de baixo teria o mesmo nome? Sim, teria o mesmo nome. Por quê? Vamos contar aqui, ó. Se a gente fosse fazer a contagem, a gente começaria desse carbono. Esse seria o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4, certo? Vamos lá. Onde que a ramificação está? A ramificação não está no carbono 2? Então, aqui temos o 2, que a ramificação está no carbono 2. Essa ramificação, ela não só tem um carbono, então ela é chamada de metil. E quantos carbonos tem na ligação, na cadeia principal? 1, 2, 3, 4. Então, é but. Tem ligações duplas ou ligações triplas? Não, é só ligações simples, não é? Então, é chamada de â. E como é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, é a terminação O. Então, o nome dessa molécula aqui, que são iguais, é chamado de 2-metil-butano. Nomezinho bonitinho também, né? Pessoal, agradeço que vocês tenham assistido até aqui, agradeço essa videoaula, muito obrigada. E se você assistiu até o final, deixa no comentário, química é show. Abração, tchau!